Salve, salve, Geografia da Paraíba! Tá começando mais uma expedição GeoPB. Dessa vez no município de Algodão de Jandaíra, no Curimataú, paraibano. O município faz parte da região geográfica imediata e intermediária de Campina Grande e a sua população, no último censo demográfico realizado pelo IBGE no ano de 2022, era de 2.953 habitantes, distribuídos por uma área maior que 222 km². E você que está assistindo, já curte, comenta, compartilha e manda para todo mundo para que mais pessoas possam conhecer o lindo município de Algodão de Jandaíra junto com a gente do Geografia da Paraíba. E aí, simbora? Nosso primeiro ponto de visita aqui em Algodão de Jandaíra será na Serra do Caboclo. E você que está aí do outro lado vai conhecer tudo junto com a gente, tudo que esse município tem a oferecer, principalmente na sua zona rural, que é cheia de história e de muita natureza. Simbora? A exuberante caatinga que a gente dá início à nossa expedição GeoPB aqui no município de Algodão de Jandaíra, no Curimataú, paraibano. Pra gente estar realizando essa expedição GeoPB aqui é muito especial. Primeiro, porque a gente, enquanto amantes da natureza, da geografia, eu estou encantado da cidade de Algodão de Jandaíra até aqui esse ponto, que a gente está indo pra Serra do Caboclo. Filma aqui, Gabriel, o pessoal subindo. Nós estamos passando por lugares incríveis. A gente saiu lá da cidade, veio até aqui onde está a Serra do Caboclo, na zona rural, bem pertinho. Andamos um pequeno trecho de estrada, de automóvel, e fizemos uma pequena trilha em meio à caatinga. A gente está fazendo a expedição GeoPB aqui em um período do ano muito específico, que é no período chuvoso, aqui da região. Então toda a caatinga está muito exuberante, toda verdinha. E aqui a gente pode conhecer um pouco das plantas que tem na nossa caatinga, como a jurema, a baraúna, a faveleira, o xique-xique, que está por todo o afloramento rochoso. A gente já deu início à subida, já passamos por esse trecho aqui em meio a essas rochas e tem esse paredão aqui pra gente subir agora. E aí, bora com a gente? E agora vocês vão conhecer junto com a gente um pouco da história aqui da Serra do Caboclo e um pouco das suas características também. Simbora? Eu sou João Soares, eu sou jornalista e pesquisador da história de Algodão de Jandaíra. Nós estamos na Pedra do Caboclo. E essa pedra ela foi cenário de um massacre indígena que aconteceu por volta do século XIX. E conta a tradição oral que indígenas foram encurralados aqui nessa formação rochosa por colonizadores que estavam avançando para os sertões, né? Então o conflito foi inevitável. Muitos foram abatidos a tiro de espingardas e a maioria se reclusaram aqui em uma caverna. Os que saíam a fim de buscar guarita eram abatidos e os outros que ficaram dentro da caverna acabaram morrendo de sede e de fome. Ao lado leste dessa pedra existe uma cavidade que foi o local onde esses indígenas se refugiaram, né? E conta-se que muitos caçadores no início do século passado
chegaram a encontrar grande parte dessa ossada, né? E dizem que eram ossos de tamanho descomunal comparado às pessoas da época, né? Então, assim, essa história ela vem sendo passada de pai para filho, né? História que é contada ao passar dos anos. Nós estamos aqui no lugar que é chamado Cruzeiro da Pedra do Caboclo, que por volta de 1920 aconteceu uma epidemia de varíola e alguns pais, né, vendo os seus filhos morrendo aos poucos, fizeram uma promessa que se aquela epidemia ela cessasse, eles colocariam um cruzeiro aqui em cima da Pedra do Caboclo. Então, de modo geral, essa formação rochosa ela é bem versátil, porque abre espaço para o turismo religioso, para escalada e rapel. Aqui tem paredões onde existem muitos pinos, onde escaladores do Nordeste, do Brasil inteiro vêm fazer as suas escaladas, e muitos vêm devido à história que é contada aqui, a história do massacre dos caboclos. A gente tá bem no pezinho da pedra e logo aqui atrás de mim estão as furnas onde foram encontrados vestígios dessas pessoas que habitaram essa região aqui há muito tempo atrás. E vocês vão conhecer mais da história desse lindo lugar aqui de Algodão de Jandaíra junto com a gente no nosso vídeo. Bora? Eu sou Raimundo, professor pesquisador. Estamos aqui na Pedra do Caboclo, em Algodão de Jandaíra. É um local de grande importância para o município, porque aqui no século XIX, o francês Louis-Jacques Brunel passou por areia, de passagem por areia, ele estava fazendo os registros da fauna e flora aqui do interior da Paraíba. Quando passa por areia, o auxiliar dele, desenhista, não fica bem de saúde por causa de alimentação, e então ele encontra o pintor Pedro Américo, ainda criança. O pintor Pedro Américo tinha pintado um galo e uma cadeira na parede da bodega do pai. E lá, quando o Louis-Jacques Brunel vê os desenhos, se encanta. Precisando de um auxiliar, ele então pede ao pai de Pedro Américo que deixe um menino vir com ele fazer as excursões pelo interior da Paraíba. De passagem por aqui, pela Serra do Algodão, ao chegar aqui na Pedra do Caboclo, ele se depara com aquilo que ele vem chamar de uma necrópole indígena, devido a, dentro da furna do caboclo, existir algumas ossadas que são resquícios do período que eles ficaram ali presos quando os colonizadores chegaram ali. E aqui esse espaço é um espaço de grande importância para o município, cultural e histórica, até porque quando o francês passa por aqui, ele leva o pintor Pedro Américo, criança, para a França, e depois ele vem se tornar o grande pintor mundialmente conhecido, que é o pintor do Segundo Império do Brasil. E a gente já tem essa vista que acompanha a gente todo o percurso. Esse tipo de cerca, que é muito comum aqui na região, vocês viram isso nos outros vídeos lá de Barra de Santa Rosa, lá da Fazenda Tanques em Remígio, que é algo bem comum, né? Eles saem pegando as rochas e vão construindo os muros, e a seca e a arame vai ficando na parte mais alta. Deixa eu passar aqui, Gabriel.
Ó que massa aqui, essa parte de trilha. Pra quem é amante de trilha, isso aqui é massa demais, né? Na maior parte das vezes a gente passa despercebido, a gente não imagina que tem algo tão massa assim, por isso que você fala. A Paraíba é incrível. Tem muita coisa a ser mostrada, a ser descoberta, a ser valorizada, demais, demais. E aqui é uma joia muito rara e está pronta para ser desenvolvida no meio do turismo, gerando emprego, renda. É isso, gente, é um lugar incrível demais, demais, demais. Para os amantes de natureza como a gente, de Geografia da Paraíba, vai ficar encantado estando por aqui. Eu estou. E nesse trecho de trilha que a gente está passando agora, a gente está bem no pezinho do afloramento rochoso. E a vegetação aqui ela vai ficando mais densa, isso devido às plantas estarem mais próximas do afloramento rochoso e receberem mais água. Então, quando chove lá em cima, a água ela é direcionada para cá e acaba deixando essa área aqui mais úmida, mais favorável ao desenvolvimento de plantas mais altas que vão passar a maior parte do ano verdes. Então acabam se desenvolvendo, elas acabam crescendo mais e vai desenvolvendo esse ambiente que é muito comum nesses tipos de lugares, no pezinho dos afloramentos rochosos. Isso acontece tanto assim por Mataú quanto lá no Cariri. O Lajeado Pai Mateus é uma prova viva disso, além de inúmeros outros lajedos espalhados por essas áreas. E claro, para a realização dessas trilhas a gente conta com o quê? Com a nossa grande parceira, a Mack Boot, com os melhores boots para a aventura, para a trilha. Tem que respeitar a dinheiro. Aqui na Pedra da Lua que a gente entende um pouco da diversidade geológica e geomorfológica de Algodão de Jandaíra, como por exemplo essa rocha que está aqui empilhada com algumas das fraturas que a gente encontra por aqui. São diversos afloramentos rochosos rodeados por verdadeiros cinturões de vegetação. Vegetação essa que é densa, ela é decorrente do acúmulo de água que cai sobre os lajedos e escoam pela rocha até a sua base. E isso fica mais evidente ainda quando a gente está sobrevoando essa região e mostrando tudo isso para vocês. Sou Damião, sou professor, biólogo e nasci e me criei aqui nesta comunidade chamada de Serra de Algodão. Nós estamos aqui no tanque denominado de Tanque da Emergência. Esse tanque ele foi construído em junho de 1983 e a sua conclusão se deu em outubro de 1984, devido a uma grande seca que assolou aqui a todo o Nordeste. E aí na época, devido a essa grande seca que assolava toda a região Nordeste, o sofrimento das pessoas, tinha uma política pública a nível federal, que essa política pública era chamada de emergência. Na época, o tanque foi de total valia, porque a comunidade não tinha água potável para beber. Depois de construído, com um tempo depois, o tanque começou a pegar água e abastecia a toda a comunidade de Serra do Algodão. O tempo passou novamente, né? E aí, hoje em dia, 100% da comunidade tem cisternas em suas casas e são abastecidas através do poder público por caminhões-pipas, né? E essa água, ela é destinada apenas para o consumo de animais e outras atividades. Em Algodão de Jandaíra,
As marcas deixadas pelas civilizações que por lá primeiro passaram, atreladas também a diversos símbolos religiosos, formam rotas potenciais para o turismo, que vão desde o científico, ao analisar as pinturas rupestres, até o religioso, durante a contemplação das grutas e as imagens que estão representando a fé católica. Nosso município ele é detentor de um dos maiores sítios arqueológicos do estado da Paraíba. Infelizmente, ainda é desconhecido do grande público. Em torno do nosso município existem muitos afloramentos rochosos, a exemplo desse aqui, que eram usados como telas para que os povos antigos registrassem o seu modo de vida cotidiano. Esse é apenas um exemplar dos muitos que existem aqui na nossa região. Esse aqui se chama o Serrote de Manuel Guedes, onde vocês podem perceber a quantidade de arte rupestre, mas também temos o Serrote Militão, na própria Pedra do Caboclo, Pedra Furada e outros serrotes aqui dessa cidade, ao redor dessa cidade, existem inúmeras inscrições que vale a pena você conhecer. Eu sou Dani Medeiros, sou professora e estudante de Publicidade e Propaganda. E Algodão tem toda essa diversidade, né, no turismo, inclusive no turismo religioso. Aqui na Pedra do Caboclo atrai muitas pessoas, né, então é um local de muita devoção e fé. Aqui se localiza o Santuário Nossa Senhora Aparecida, onde as pessoas vêm fazer o seu momento de espiritualidade e contemplar a exuberância dessa paisagem. Além disso, temos a Pedra Furada, que também é um dos pontos turísticos aqui da nossa cidade, e onde fica o Santuário Santa Luzia, como também a Gruta de Lourdes, que também é um ponto de muita visitação, e a centenária Capela do Sagrado Coração de Jesus. Então, em Algodão, nós também temos essa versatilidade para o turismo religioso. O Serrote do Acauã. Era fantástico o Serrote do Acauã. Ninho da ave que ali dava o nome. Ninguém se atrevia a ir lá. Ninguém pisava esse chão. O lugar era temido por sua população criminosa, uma espécie de serpentário, ao lado de mocós selvagens que se precaviam da caça metidos em brechas de granito. Moravam cascavéis que só se moviam para os sortidas noturnas. Essa coexistência temerária talvez fosse a segurança contra o homem, o inimigo comum. Eu divisava aquele lombo rajado de pedras desarrumadas, com uma vontade diabólica de dar uma chegada até lá. O caminho era curto e pontilhado de surpresas. O que menos poderia acontecer era assomar um touro com seus turrufos ferinos afiando as pedras. Saí escondido uma hora imprópria com o sol tinindo a assar-me vivo. O vento da serra carregava às costas seus fantasmas de poeira. Rochas caricaturais de feições humanas eram caretas imóveis como máscaras carnavalescas. Os cactos que cobriam de espinhos em vez de folhas não faziam questão de terra. Um trepar-se nas pedras, outro introduziu a raiz onde o aço se quebraria. Um coral verde de papagaios vagabundos cantou nos ares, procurando outro clima. Apresentava suas despedidas. Eu não me cansava de olhar a cabeça sem corpo rolada no chão, com o seu solidéu vermelho, a coroa de frade, as espirras, os pingos de sangue coagulados. A macambira verde e roxa espalmava-se, feito um esconderijo de venenos. Minha intenção era galgar os espinhaços até a casa do Acauã, sortidas das serpentes que conduzia voando penduradas num pé. Procurei um acesso mais fácil e descobri um couro de cobra que se descascara.
pedras pontiagudas magoavam-me os pés. Dei, enfim, com a entrada. No ventre escuro jazia uma vida sonolenta que nunca fora revelada. Em uma furna, a bocarra escura e desdentada começavam a devorar-me. Uma goela negra escancarava-me uma pequena caverna. Olhos mal espiavam-me. A cascavel que morria ao sol devia estar ali, enrodilhada como uma trouxa. Armaria um bode e agitaria o guizo. Gritou a Cauã, a repetir seu nome com uma voz chorosa e feia. Que era isso? Uma calma horrível instalara-se na penumbra. Morcegos pendentes como os candelabros apagados. Alguns voavam, abandonando a boca de fogo, e um roçou no meu rosto como uma corrente de ar. Agarrei um macho de asa mole e gelada. Essa natureza violenta ensinar-me a ser bruto. Que fiz? Minha piedade para com os animais só revelaria com a idade. As mutilações do curral serviam de estímulo. Tirei um espinho do xique-xique, segurei o bicho com força, virei-lhe o corpo e castrei-o. A emasculação do curral ensinara-me a destruir uma fonte de vida. Diabo de imitação! Deus absorveria uma consciência ainda indecisa. O serrote estava manso. E depois da gente se aventurar pela zona rural do município de Algodão de Jandaíra, aqui no Curimataú paraibano, chegou a hora da gente conhecer um pouco da sua história e da sua cultura. Um município riquíssimo e que a gente do Geografia da Paraíba está encantado, e eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também vai ficar. E aí, simbora? Nós estamos na Fazenda Jandaíra, a fazenda do Monsenhor Valfredo Leal, um político influente no nosso município, foi governador da Paraíba e ele também era tio do José Américo de Almeida, escritor e também um grande político proeminente no nosso estado. As terras de Algodão de Jandaíra, elas foram cenário do cangaço. E aqui nós estamos na fazenda do Monsenhor Valfredo Leal, que foi lugar de passagem do cangaceiro Antônio Silvino. Mas antes de falarmos de Antônio Silvino, é necessário que a gente fale um pouco desse movimento armado chamado cangaço, que foi um movimento que eclodiu no Nordeste na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Quando a gente fala em cangaceiro, a gente só lembra de Virgulino Ferreira, né? Que é o Lampião. Mas antes mesmo de Lampião aparecer na história, já andava pelas terras nordestinas o cangaceiro Antônio Silvino. Conhecido como Antônio Silvino e também Rifle de Ouro, nasceu na Fazenda Colônia, em Afogados de Gazeira. E a partir do momento em que teve a sua família dizimada devido às perseguições políticas, decidiu entrar no cangaço. E aqui em Algodão de Jandaíra, ele encontrou guarita em várias famílias. O fato curioso sobre essa fazenda é que, apesar dele usar como um espaço de descanso, de repouso, ele era arqui-inimigo do dono, que era o Monsenhor Valfredo Leal. Como eles eram inimigos, quando o Monsenhor Valfredo Leal, mais conhecido por Padre Valfredo, sabia que Silvino se aproximava com seu bando, ele debandava para João Pessoa e só voltava para suas terras quando Silvino e seu bando saía das terras paraibanas. Interessante que José Américo de Almeida, em sua obra de memórias, Antes que me esqueça, do ano de 1975, ele falava o seguinte: de longe em longe encontrávamos casas plantadas na solidão, povoada por maus feitores. Sempre operavam nessa região grupos de cangaceiros. E quando José Américo de Almeida, com a sua família, vinha de Areia, que aqui era lugar de veraneio, lugar de passagem do período invernoso,
e no caminho vinham carregados com esse medo de encontrar tanto Antônio Silvino como o cangaceiro João de Banda. Eu sou Isaac, moro aqui em Algodão de Jandaíra, estou atualmente como secretário da Assistência Social aqui do nosso município. E hoje estar aqui nesse lugar tem todo um toque especial, porque essa casa é a casa do escritor, político, romancista, professor José Américo de Almeida, aqui em Algodão de Jandaíra, a casa dos avós de José Américo de Almeida. E José Américo, ele relata tudo isso em uma das suas obras que ele deixa, em Memórias Antes que eu me esqueça. Ele conta todo esse trajeto dele, como foi sair lá de areia, nos caçoados de jumento, chegando até aqui Algodão de Jandaíra e chegando nesse espaço que ele trata com tanto amor, com tanto carinho, como é visto lá em suas obras. E quando eu digo que falar de José Américo é importante, que falar de José Américo nos traz assim uma grande felicidade em trabalhar esse nome, é porque eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa que teve ao lado de José Américo durante boa parte de sua vida, até os últimos dias de sua vida. E essa pessoa era a secretária dele particular, Lourdinha Luna, que vem ser a minha tia-avó. E tive a grande oportunidade de ouvir relatos impressionantes do homem público, da figura humana que José Américo sempre foi e continua sendo para todos nós, por tudo quanto ele representa para o nosso estado, para o nosso país. Então, nos traz muita felicidade, porque essa nossa tia Lourdinha, ela teve o dever, após a partida aqui da terra de José Américo, de continuar o seu legado, em defender, em trazer em memórias, em reportagens, em colunas, trazer a vida de José Américo para que jamais possa ser apagada. E aqui continuemos nós, com essa mesma função de poder estar defendendo o nome de José Américo e levar a história dele à frente. Aqui estamos no Serrote do Acauã. Como tinha dito na fala anterior, um local que José Américo, na sua infância, costumava fugir de sua casa para vir brincar aqui. E por que ele fugia? Porque era um local que era colocado como impróprio para brincadeiras, até para as pessoas mais adultas visitarem, porque era tido como um local onde acumulava serpentes, alguns tipos de abelhas, e o medo que pudesse crianças ou até mesmo adulto aparecer e sofrer de alguma forma alguma picada ou ferroada. E sempre foi evitado. Eu até acredito que na sua infância, pela coragem que ele já tinha, que ele começou a desbravar esse serrote, começou a entrar nele, e ele relata isso também lá nos seus livros, foi o que encorajou ele na vida adulta, talvez, a desbravar não só o estado da Paraíba, mas o Brasil, tornando um dos ministros mais fortes da época, responsável por construções de tantos açudes, de tantas escolas, fazendo com que os desafios que o país impunha a ele naquele momento fosse vencido. Eu acredito que esse serrote que vocês estão vendo, sem sombra de dúvida, fez parte desse encorajamento para a vida de José Américo de Almeida. José Américo de Almeida era da família Santos Leal. Essa casa foi palco de uma história de amor, onde a personagem central era Carlota Lúcia de Brito. Carlota Lúcia de Brito era uma sertaneja que chegou em Areia na primeira metade do século XIX, por volta de 1943, 45 em média, entre 43 e 45, chega lá a cidade de Areia, à época Vila Real,
e adentra com a filha, alguns escravos. Ela vem da região do Vale do Pajeú, de Pernambuco. Carlota passa a ser o centro das atenções na pequena cidade de Areia. Lembrando que aqui onde nós estamos, outrora foi Areia. Carlota adentrou Areia, compra a fazenda Cantinhos, que hoje está situada na cidade de Remígio, à época também era Areia, e Joaquim José dos Santos Leal, quando estava vindo para essa casa, sempre passava à porta da casa de Carlota e pedia uma água. Ali eles começaram um relacionamento, ele era solteiro, ela era viúva, e ali o relacionamento foi para frente. Na cidade de Areia, então, o Joaquim José dos Santos Leal, conhecido como Major Quincas, leva Carlota para morar em Areia. Se não fosse a relação política, talvez a cidade tivesse recebido um pouco melhor aquele relacionamento amoroso. O Major Quincas, ele era o chefe do Partido Liberal e, portanto, inimigo do Chacon. O Chacon era o juiz de direito e Trajano Chacon era doutor juiz de direito, Trajano Chacon, chefe do Partido Conservador. Enfim, o Chacon não aceita o relacionamento em termos de mancebia entre Carlota Lúcia de Brito e o Major Quincas e quer expulsá-la da cidade de Areia. Ela não aceita, arma uma emboscada e manda matar o chefe político da cidade de Areia. Nesse sentido, eles são presos, o Major Quincas e a Carlota vão pagar a prisão lá na ilha de Fernando de Noronha, e essa história aparece pela primeira vez como um mau exemplo no próprio livro de José Américo de Almeida, que é esse seu livro mais famoso chamado A Bagaceira. Na Bagaceira, a Carlota Lúcia de Brito passa a ser uma personagem mau exemplo para a Soledade, que é a personagem principal do livro A Bagaceira, que também é uma sertaneja que vai mexer com a vida de Dagoberto, que era o dono da fazenda lá, e do seu filho Lúcio. Passados anos, o escritor Horácio de Almeida coloca um capítulo específico em seu livro Brejo de Areia, Memórias de um Município. Essa é a versão original do livro, foi lançada em 1957, 57 para 58, e aí ele traz um capítulo específico sobre o crime de Carlota. Recentemente, um escritor de Areia, o professor Mário Vinícius Carneiro Medeiros, escreve essa obra chamada O Crime de Carlota Lúcia de Brito, A Verdade dos Fatos. Nesse livro, o professor Mário Vinícius traz toda a trajetória desse crime, dessa mulher que mudou a história de duas grandes famílias tradicionais do século XIX na cidade de Areia. Mas o apogeu dessa história está neste livro da escritora Exilda Milanês Barreto, que se chama A Sombra da Gameleira. Neste livro, a escritora traz a personagem histórica Carlota Lúcia de Brito como uma personagem de ficção. Por isso, da importância dessa obra, por ser uma obra artística. A ficção permitiu à escritora Exilda Milanês Barreto dar novas cores à história da personagem Carlota, da mulher Carlota Lúcia de Brito, ou melhor, que vai virar personagem do livro, chamada Carlota Flores. Flores porque a escritora dá a grandiosidade a essa personagem do lugar onde ela nasceu. Se ela vem do Pajeú do Flores, na ficção ela passa a ser Carlota Flores. Carlota Flores terá o seu fim nessa obra, o quê? Exatamente aquilo que a sociedade areiense
tanto execrou nela, que era a falta do casamento. Aqui ao lado tem o cemitério, onde grande parte da família Santos Leal está enterrada. Porque depois do crime cometido por Carlota, que foi amando dela, né, o crime do Dr. Chacon, a família Santos Leal foi obrigada a sair da cidade de Areia e veio toda para essa região da fazenda Jandaíra. Sendo assim, o município de Algodão de Jandaíra guarda este tesouro, um tesouro histórico que data da primeira metade do século XIX, que começa na cidade de Areia, que tem como palco essa casa e este lugar em que estamos. Olá, eu sou Iraneide, estou como secretária de Educação de Algodão de Jandaíra e eu vim falar um pouquinho sobre a Capela Sagrado Coração de Jesus, que foi construída em 1917. Ela é um patrimônio histórico que ainda não foi tombada. A capela foi construída pelos moradores aqui da cidade, naquela época, e deu início à construção das casas ao redor. A capela é de grande importância, tanto para a gente, né, como para as pessoas, para os turistas e visitantes que vêm, para fortalecer a nossa fé. A capela é patrimônio histórico, mas que ainda não é tombada. Precisa ser tombado, né, para que não seja nada modificado. Inclusive a arquitetura, o azulejo, que ainda é centenário. E agora a gente está bem no centro da cidade de Algodão de Jandaíra e chegamos em um lugar muito massa, muito representativo também, que é uma tradicional bodega. Boa tarde, senhor. Como é que o senhor tá? Tudo na paz. Seu Galeno de Janjão. Palavra de decisão, que nasceu esperança e mora em Algodão. Eita, rapaz, de esperança diretamente para Algodão. Galeno de Janjão. Seu Galeno, diga aí como foi que o senhor teve a ideia de fazer uma bodega em pleno centro de Algodão. Bem, a história da bodega é uma tradição do meu pai, né? E já que ele faleceu, eu tive a ideia de manter, né, essa tradição, porque bodega jamais existe, mas em Algodão jamais vai deixar de existir, certo? Então, para mim é uma honra, é um prazer, uma satisfação manter essa história, esse legado do velho meu pai, Janjão, que eu apresento como Galego de Janjão. Seu Galego, o que é que tem dentro da sua bodega? O que é que a gente pode encontrar aqui? Tem praticamente uma variedade de tudo, né? Chegou lá fora dos outros comércios, quando procura um tipo de mercadoria, informa, vai lá em Galego de Janjão, com certeza 99% há a possibilidade de encontrar, né? Sem dúvida. Esse é o meu prazer de ter a honra de atender o cliente da melhor maneira possível com a mercadoria que nos outros comércios não tem, que no meu vai encontrar. Eu fiquei sabendo também que além da bodega, o senhor também tem um forró. Com certeza. E é um forró famoso, é isso? Graças a Deus é um projeto que eu iniciei, tá dando certo, com certeza vai dar muito mais, né? O forró que já está com mais ou menos 4 anos, né? Quer dizer, é o projeto que pegou. Então eu tenho uma honra de receber esse pessoal de cidades vizinhas, né? É o Forró do Velho, mas Forró do Velho é só o nome, mas aqui é uma variedade de crianças, adolescentes, novos e idosos. Quer dizer, um conjunto de pessoas que se encontram para se divertir da melhor maneira possível. E você vai, quando a gente chegou aqui, ontem à noite, a gente estava caminhando, aí do lado da sua bodega tem um bem grande, Galegol. Por que Galegol? É outra história, né? Essa é uma história, aliás, é uma das melhores histórias para mim, né? Eu sou fanático de futebol, graças a Deus eu tive a honra de ser privilegiado em marcar 1.050 gols durante um ano. É bom deixar bem claro que não foi futebol de campo, futebol de salão, certo? Porque 1.050 gols de campo jamais alguém poderia marcar. Mas eu, futebol de salão, marquei, registrei, tenho testemunho, tenho prova, tenho DVD, tenho pendrive, quer dizer,
não é mentira, é uma verdadeira história ligada à Igreja Anjal. Eu tive o prazer, a honra de Deus me prestigiar, né? Fui honrado com esse privilégio de poder marcar 1.050 gols, no qual eu tenho 4 gols desse 1.050, e para mim, não saindo de Pelé, mas os 4 gols que eu fiz, eu tenho o prazer de dizer que vale pelo 1.000 e tanto que Pelé fez. Apesar de Pelé ser rei, mas eu tenho o meu histórico e o meu legado. E é isso aí, vocês estão conhecendo junto com a gente na Geografia da Paraíba um pouco da cultura e da história desse lindo município que é Algodão de Jandaíra. Simbora. Tamo junto. Obrigadão, viu? Um abraço, rapaz. O meu nome é Francisco Cícero dos Santos, nasci em 1936 e aqui na Serra do Algodão e vim morar aqui na cidade em 65 e aqui permaneço. Era um lugar muito pobre, muito seco, só que tinha coisas que hoje aqui não existe por causa que chovia mais um pouco, né? A coqueirama que pegava na Jandaíra e descia de pai abaixo, muito bonito, muito coco, tinha muito coco. A safra de algodão, a agricultura no completo, que dava muito emprego ao povo, que hoje não existe, hoje é um sistema diferente, né? Mas que de qualquer maneira o algodão desenvolveu, porque foi indo. Há uns 70 anos atrás eu estudava aqui. Descia a serra a pés, passava aqui no meio da rua, ia estudar ali. E o pouco que estudei, quando foi em 81, por me incentivaram a entrar dentro da campanha, uma das coisas que eu não gostava. E tentei entrando e fui candidato a vereador, 2 mandatos em Remígio, 10 anos. O primeiro mandato teve prorrogação, foi de 6 anos e o outro de 4 fez 10. Foi quando surgiu o momento de algodão ser emancipado e eu me juntei mais outro camarada aqui e a gente fez o plebiscito, emancipou e algodão hoje está na posição que você está vendo. Mas era muito atrasado, mas hoje, graças a Deus, ele de 20 anos para cá ele evoluiu demais. Eu estou gostando do que está acontecendo com o algodão. O açude, em 49 houve uma campanha. O candidato a governo do estado é José Américo de Almeida, né? Ele entrou na campanha em 49, tinha conhecimento com o prefeito de Areia, que era Armando de Freitas, e Chico Braga fez amizade com o prefeito de Areia e através do prefeito de Areia trouxe esse deputado aqui e fizeram uma reunião com o povo, uma festinha, almoçaram e tudo mais, ele foi pediu o açude, porque aqui não tinha água de jeito nenhum. E o governador prometeu que se ganhasse a campanha era a primeira coisa que ia fazer. Aí ganhou a campanha em 49, assumiu. No 1º de janeiro de 50, quando foi em 52, começou o alicerce, em 52. Até aconteceu uma coisa interessante, e no dia 18 de abril, formou-se uma nuvem aqui na Jandaíra, ali para o Buqueirão. Deu uma chuva tão grande, a valeta do alicerce do açude já estava cavado mais ou menos 1 metro. Aí encheu d'água, foi preciso botar o motor para extrair essa água, tanta coisa. E depois começaram o serviço, quando estava com 1 metro de fundação já, veio o engenheiro, condenou o material. Aí foi preciso tirar esse material todo dia e procuraram ele no Riacho da Arara, encontraram a argila com pedra e o material era bom, aí fizeram. Concluíram em 54, encheu a primeira vez em 60 e secou a primeira vez em 90. Sou Humberto dos Santos, prefeito de Algodão de Jandaíra, e nesse contexto me sinto realizado e feliz pela projeção que Algodão hoje se apresenta. É óbvio que tudo isso vem de uma construção em que, na oportunidade que fui prefeito pela primeira vez, a gente teve uma grande conquista, exemplo do asfalto,
e que são essas conquistas que vão dando ao município a oportunidade de crescer perante a Paraíba. A gente sabe que temos nós um potencial turístico muito grande, seja pelo turístico histórico, seja pelo turismo natural, a exemplo da Pedra do Caboclo, da Pedra da Letra, do Tanque da Serra, da própria Serra do Algodão. E, para tanto, há também a necessidade dos deveres domésticos, dos deveres de gestão em termos de estrutura. Quando a gente enfatiza que este ano conseguimos implantar toda a iluminação em LED, quando estamos construindo um mercado público que vem numa roupagem diferente, numa roupagem moderna, em que fortaleça também o comércio local, porque como a gente enfatiza, o turista ele quer coisas simples, mas eles também querem estrutura. E a gestão ela está trabalhando e avançando nessas respostas no sentido de a gente ter condições tanto de oferecer melhores condições de vida à nossa população, assim como condições de abraçarmos quem chega em nossa cidade. O importante é que a partir da emancipação política, o Algodão passou a caminhar com os próprios pés e pela dinâmica dos próprios filhos. E como filho desta terra, eu me sinto muito honrado e muito feliz em ver e em saber que Algodão caminha sim, de modo firme, passos firmes para mais progresso, mais trabalho e se firmar no cenário paraibano. E aqui caminhando às margens do açude de Algodão, aqui no município de Algodão de Jandaíra, que a gente vai encerrar a nossa expedição GeoPB e o documentário resultante dessa nossa ação. Esse açude belíssimo que reflete em suas águas em vários momentos do dia as belíssimas serras do Algodão e também da Pedra do Caboclo. São verdadeiros cartões postais aqui do município de Algodão de Jandaíra. E já fica o recado para você que ficou até aqui em nosso vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha e vai lá também no Instagram seguir o nosso perfil para que você possa, junto com a gente, divulgar, desbravar e conhecer as belezas da nossa Paraíba. E a gente tá aqui na van, galera aqui atrás, ó. Pessoal, dá uma cena aí. A gente já aqui no nosso geomóvel, né? Vamos chamar o Javan de geomóvel. Beleza? Mais. Oi, som, áudio. Logo se acaba. Sei que você não me esqueceu. Lá no Anitta e